Irmãos, nós ouvimos muitas vezes falar sobre a salvação é pela graça de Cristo, mas nós às vezes perdemos a ideia que a salvação é pela graça, mas vai chegar um tempo em que a graça irá acabar. E o título da pregação desta manhã é exatamente esse, o fechamento da porta da graça. Numa escola, uma menina que era costume ter sempre a sua secretária desarrumada, um colégio interno, onde os alunos dormiam, não é, no colégio, e ela era conhecida por ter sempre a secretária dela desarrumada. E houve um professor que veio para dar aulas, veio substituir outro professor para dar aulas, e disse que ele gostava das coisas organizadas. E disse que, no final, ele ia ver quem é que tinha a sua mesa melhor organizada, que estava limpa e que estava arrumada. E perguntou quem é que aceitaria o desafio dos alunos para que a sua mesa fosse examinada. Todos aceitaram, e esta menina, que costumava ter a mesa desarrumada, também aceitou. E os colegas começaram-se a rir. Disseram: tu eras a última que poderia aceitar este desafio, tu deixas a tua mesa desarrumada. E ela disse assim: mas eu vou todos os dias de manhã arrumar a minha secretária. E houve um colega dela que disse assim: então, mas e se o professor aparecer à tarde? Aí ela pensou: pois é, realmente. Então vou arrumar a minha mesa de manhã e à tarde. Aí o outro colega disse: então e se ele vier ainda mais tarde, bem perto da noite, como é que tu vais ter a tua mesa arrumada? E aquela criança pensou e disse: então a minha única solução é ter sempre a mesa arrumada, porque o professor não disse o horário que iria ver se a mesa estava arrumada ou não. Então aquela criança concluiu o quê? Que para ela ganhar o prémio, ela tinha que ter a mesa arrumada quando? Sempre. Ela não sabia qual era a hora, qual era o dia que o professor vinha ver se as mesas estavam arrumadas ou não. Irmãos, a mesma coisa se passa com a graça de Cristo. Nós não sabemos nem o dia nem a hora que ela vai terminar. Nós só sabemos uma coisa: que quando a porta da graça se fechar, nós temos que estar do lado de fora ou do lado de dentro? Do lado de dentro. Nós temos que estar salvos. Este versículo de Jeremias 8:20, eles nos retrata exatamente isso. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Muitas pessoas no final irão dizer estas palavras. O que é que aqui queria dizer com passou a cega, findou o verão? Quer dizer que a nossa vida passou, os dias que nós tínhamos para viver, nós vivemos os nossos dias, só que quando chegou ao último dia de acerto, nós não estávamos salvos. Então é um alerta que é feito para nós. A irmã White diz no livro Ciência do Bom Viver, na página 397, assim: não temos tempo a perder. Não sabemos quão presto o nosso tempo de graça se pode encerrar. Quando muito, não teremos senão um curto espaço de uma existência aqui. E não sabemos quão breve a seta da morte nos pode ferir o coração. Então, o que a irmã White nos está a dizer, o que o profeta nos está a dizer, o que a Bíblia nos diz é que nós não temos a certeza de o dia. Então nós temos que estar todos os dias o quê? Preparados. Ao fim e ao cabo, nós temos que estar todos os dias salvos. Todos os dias os nossos pecados devem ser confessados. Todos os dias nós nos devemos arrepender de algo mal que nós fizemos. Todos os dias deve ser um dia para nós chegarmos mais perto de Deus. Se nós formos fazer uma retrospectiva do ano 2016, de uma forma individual, nós conseguimos concluir se nós nos aproximamos mais de Deus ou não neste ano. É possível nós concluirmos isso ou não é? É possível. A nossa maneira de estar, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de falar com o próximo, a nossa proximidade com Deus, nós conseguimos colocar isso na balança e conseguimos mais ou menos deduzir se o ano
foi produtivo espiritualmente falando ou não. Conseguimos. Mas há uma coisa que nós não conseguimos fazer. Que é o quê? Com este ano que passou. Voltar. Será que nós podemos chegar ao dia 31 de dezembro e dizer assim, olha, como este ano não foi assim tão bom, eu vou começar 2016 do início. É possível? Não é possível. Mas é possível uma coisa, nós aproveitarmos o quê? O 2017. O 2016 nós já não podemos fazer nada, mas o 2017 nós podemos aproveitá-lo de forma diferente. Irmãos, a porta da graça ainda está aberta. Porquê é que é importante nós termos atenção a este ponto? Porque em Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Porquê é que é tão importante nós estarmos atentos à graça? Porque a graça é o quê? É o que nos vai salvar. É a graça de Cristo que nos vai salvar. Eu quero dizer que nós estamos na iminência de importantes acontecimentos. Se nós ligarmos os jornais, as televisões, se nós damos os jornais, se nós olharmos para o mundo, nós estamos na iminência de acontecimentos importantes. Todo o mundo, apesar de um pouco menos, mas ainda um pouco estupefacto e um pouco apreensivo com a eleição do Presidente dos Estados Unidos da América. O mundo está um pouco ainda impaciente. O que é que será que vai acontecer? Ele mudou um bocadinho o discurso depois da eleição, mudou, mas será que... o que é que vai acontecer? Nós sabemos que está para acontecer algo importante. Nós sabemos que algumas profecias já se cumpriram, mas que outras ainda se vão cumprir. Tudo em nosso mundo se mostra num estado de agitação. Acumulam-se as riquezas, as nações estão iradas, os acontecimentos sucedem e nós podemos ver que a vinda de Jesus está próxima. E se a vinda de Cristo está próxima, quer dizer que o fechamento da porta da graça está ainda o quê? Mais próxima. Porque quando Cristo vier, a porta da graça já estará fechada. Cristo não vem fechar a porta da graça. A porta da graça já estará fechada. A irmã White diz nos Testemunhos Seletos, no volume 3, diz assim: os homens precisam de despertar a fim de reconhecer a solenidade do momento e a proximidade do dia em que terá terminado a graça. Aqui ela fala algo interessante. Nós temos que despertar. Significa que nós estamos aqui a dormir espiritualmente. Nós estamos a olhar para as catástrofes que estão a acontecer no mundo. Esta semana, outro atentado. Aquele homem que roubou aquele caminhão e atropelou todas aquelas pessoas. Ontem, nas notícias, um avião que foi desviado. Os terremotos. Nós estamos a olhar para este cenário e pensamos que a porta da graça vai ficar muito mais tempo aberta. Mas o que a Bíblia nos diz é que não. Logo chegará o último verão. E a última oportunidade, ela vai passar. A questão é, será que eu estou salvo? Se nós fizermos um autoexame, será que eu estou salvo? Ou será que ainda tem algo que eu sei que eu posso e devo fazer que ainda não fiz? É interessante a história de um jovem que ia passar a férias depois de um ano inteiro de trabalho. Ele ia com a sua família no carro. E, em sentido contrário, na estrada, vinha um autocarro. E houve um acidente. E o autocarro, para não bater nos carros que travaram à frente, fez um desvio. E os irmãos acham que fez o desvio para encontrar quem? O carro daquele casal jovem. 2 dias depois, aquele jovem estava a morrer no hospital. Nunca sabendo eles, tanto o motorista do autocarro como aquele jovem, que era a sua última viagem, o seu último dia na Terra. E o interessante é que
aquele jovem, ele temia a Deus. E quando foram abrir a Bíblia dele, dizia assim, escrito: o relógio da vida não é ferido senão uma vez. E homem algum tem o poder de dizer quando os ponteiros pararão, se tarde, se cedo. Agora é o tempo que vos pertence. Trabalhai, orai e vigiai. Não confieis no amanhã, pois o relógio poderá estar parado. Mas esta é a história da nossa vida. Nós não sabemos o amanhã. Amanhã o nosso relógio pode parar. E a grande pergunta é: passou a cega, findou o verão, estou salvo? Ou não estamos salvos, como diz o versículo? Como é que será? No livro em 2 de Pedro, no capítulo 13, versículo 11, diz assim: visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então, como nós sabemos que o tempo vai chegar ao fim, como é que deve ser a nossa vivência? Deve ser, nós devemos viver num procedimento santo e piedoso. Irmãos, os irmãos acham que nós conseguimos nos salvar a nós mesmos? Pelo que fazemos? Pelas nossas boas ações? Não conseguimos. Nós precisamos de Deus. E será que Deus vai deixar alguém de fora que queira ser salvo? Será que Deus vai fechar a porta na cara de alguém? Quem é que poderá nos impedir de entrar no céu? Quem é que me poderá a mim impedir de entrar no céu? Sou eu mesmo, ao fim e ao cabo. Sou eu o único que me posso impedir de entrar no céu, não é Deus. Cristo, Ele não vai fazer uma exceção, aquele vai, aquele não vai, aquele deixa-me pensar melhor, aquele vai. Não, não existe. Sou eu que vou me excluir do céu, ou sou eu que me vou candidatar ao céu. E aquele que se candidata ao céu, Deus não vai negar a sua entrada no céu. Mas há o tempo determinado para isso acontecer. Quantas pessoas todos os anos dizem assim: não, este ano vai ser melhor. E quando termina o ano, pensam o quê? Foi igual. Olha, não, este ano eu vou fazer um compromisso com Deus. Este ano eu vou fazer o batismo. Este ano é que vai ser o ano. Agora é que vai ser. E quando olhamos para o final, quando chegamos ao final do ano, olhamos para trás, vemos o quê? Não fiz nada, foi a mesma coisa. E o que é que aconteceu? O ano foi a mesma coisa. Mas o que é que aconteceu na história do mundo? O mundo tem menos o quê? Menos um ano de graça. Certo? O ano de 2016 está a terminar. Significa o quê? Que nós temos menos um ano de graça. Menos um ano para nós nos prepararmos. Não haverá oportunidades futuras. Eu quero dizer que além desta vida, em que os homens se poderão preparar para a eternidade, não haverá segunda chance. Os dias de graça estão a terminar e o fim está próximo. Nos encontramos na hora final da história deste mundo. Esta é a realidade. E o perigo que nós vivemos é real. Se nós formos ver uma parábola que Jesus contou sobre aquelas 10 virgens, aquela parábola que Cristo contou, que nós podemos ler em Mateus 25, do versículo 11 ao 13, nos retrata lá exatamente o que se está a passar nos dias de hoje. Eu quero ler aqui só o versículo do 11 ao 13, diz assim: mais tarde chegaram as virgens loucas, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Estava um grupo de 10 mulheres à espera. Todas elas dormiram. Só que havia uma diferença entre elas. Umas estavam preparadas e outras não estavam preparadas. E o que aconteceu com o noivo? Ele chegou a horas. Não, atrasou-se.
e o azeite que elas tinham na candeia acabou. Só que as que vinham preparadas, o que é que elas fizeram? Puseram a reserva de azeite que tinham trazido no candeeiro. As outras, o que é que disseram? Dá-nos um bocadinho do vosso azeite. E o que é que as outras responderam? Olha, nós não podemos dar, porque o que é que vai acontecer? Vai faltar para nós e vai faltar para vocês e ninguém vai ter. E depois o que é que elas deram o conselho? Vão a quem vende e comprem azeite. E o que é que elas fizeram? Foram. Não encontraram azeite. E quando chegaram, também não encontraram mais o quê? As outras virgens também já não estavam lá mais. Irmãos, o que é que esta parábola que Jesus contou nos quer dizer? O tempo passou. Não valia mais a pena delas. Elas podiam bater à porta como elas bateram. Elas podiam clamar como elas clamaram. Mas o tempo terminou. Noé, quando construiu a arca, os animais entraram e o anjo fechou a porta. Quando começou a chover, o que é que aquelas pessoas que ficaram do lado de fora começaram a fazer? A clamar, a bater às portas. E o que é que Noé fez? E com certeza que o amor que ele tinha, a misericórdia, a ver a agonia das pessoas a morrerem, queria abrir. Só que a porta foi fechada por quem? Pelo anjo enviado por Deus. O que é que Noé podia fazer? Nada. O tempo que eles tinham tido para entrar na arca terminou. Irmãos, o tempo que nós temos para chegar ao céu, para nós nos aproximarmos de Deus, para estar no céu, está a terminar. Esta é a realidade. As virgens loucas buscavam o galardão sem ter o direito de o fazer, porque não estavam preparadas. Agora a porta estava fechada. Não estavam prontas quando a porta ainda estava aberta. E não haviam feito os preparativos necessários. Enquanto a porta estava aberta, elas não estavam prontas. E quando elas se quiseram prontificar, o que aconteceu? Era tarde, a porta estava fechada. Irmãos, muitas pessoas, quando começarem a ver Cristo nos céus a voltar, vão se perguntar a elas mesmas: porquê é que eu não tenho ouvido? Porquê é que eu não preparei? Porquê é que eu não dei ouvidos àquilo que eu ouvi? Irmãos, nós podemos falar muita coisa, mas quem impressiona o nosso coração é quem? É o Espírito Santo. Nós temos que dar a oportunidade do Espírito Santo nos impressionar. Nós temos que clamar a Deus e dizer: olha, Senhor, eu não tenho vontade, eu estou a dormir, mas eu peço que me ajudes. É assim que nós temos que clamar. Eu quero dizer que nós vivemos na era da graça, na qual Deus prometeu que qualquer um tem o poder de receber o seu Filho. Mas Ele também nos falou algo, que o tempo da graça não continuará para sempre. Irmãos, eu arrisco-me a dizer que nós já estamos a viver um tempo de graça estendido a mais. A calamidade em que o mundo está, nós já estamos a viver um tempo de... Nós estamos a viver um tempo de graça, mas já em graça. Já está para lá do que deveria haver. Mas porquê é que o tempo está a ser estendido? Por causa de quem? Por causa de mim. É por minha causa. Deus é tão misericordioso, que Ele ainda permite que o tempo se estenda um pouco mais para ver o ser humano a arrepender-se. Aqueles que ainda faltam. Aqueles que ainda querem se arrepender. Irmãos, esta semana eu vi uma frase na internet que me chamou muita atenção. A frase dizia assim: não é o mundo que está a acabar, é o tempo. Faz sentido ou não faz? Porque o mundo não vai se acabar. Deus simplesmente vai reformular este mundo. O mundo não vai acabar. Não é o mundo que está a acabar. É o tempo que nós temos para nos preparar é que está a acabar. Houve uma grande explosão numa fábrica
e um jovem teve quase o seu corpo todo queimado. Foi chamado o médico. Mas quando aquele jovem ouviu, ele exclamou: não é o médico que eu quero. Eu preciso de um pastor. E ele disse: tenho descuidado da minha vida espiritual. Estou para morrer. Não há aqui alguém que me possa indicar o que devo fazer para ser salvo? A agonia dele. Após 15 minutos, a terrível agonia terminou. O jovem morreu. Mas sem Cristo. Uma vida inteira de oportunidade. Irmãos, eu não quero estar nesta manhã a colocar medo, a dizer que nós estamos perdidos. Não é isso. O que eu quero dizer é que o tempo que nós temos está a acabar. Está a terminar. E nós temos que fazer algo. Não é pelo outro. Eu tenho que fazer algo por quem? É por mim. Eu não vou salvar a ninguém. Eu tenho é que com Cristo me salvar a quem? A mim. Façamos uma pergunta dentro de nós. A minha casa está salva? Será que quem habita dentro da minha casa está salvo? Será que a minha família está salva? Será que os meus parentes sabem do que está a passar e do que irá acontecer? Todos temos a necessidade de estar preparados antes do fechamento da porta da graça. Irmão White diz, no serviço cristão, a transgressão já atingiu quase os seus limites. O mundo está cheio de confusão. E em breve apoderar-se-á das criaturas humanas um grande terror. O fim chegou. Irmãos, o perigo, ele é real. A nossa preparação tem que ser tão real como o perigo que nós estamos a viver. Em Lucas, no capítulo 21 e o versículo 34, Lucas 21 e 34 diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repetidamente como um laço. Ou então como um quê? Como um ladrão. Irmãos, aqui o evangelista Lucas, ele retrata algo interessante. Ele começa por nos dizer, acautelai-vos. Por outras palavras, é que ele está a dizer. Atenção, cuidado. Cuidado com o quê? Para nós não sermos enredados neste mundo, com os prazeres, com a nossa vida e nos esquecermos da nossa própria salvação. A porta da graça, irmãos, ela fechar-se-á enquanto a vida segue a sua rotina normal. Não vai haver um sinal do fechamento da porta da graça. A porta da graça, ela fechar-se-á enquanto os homens estão nos seus negócios, nos seus prazeres, no comércio, nas suas ambições. A porta da graça, ela fechar-se-á enquanto o povo está a ser embalado numa falsa segurança. Hoje o que é que nós ouvimos? Não, as economias estão a recuperar. O mundo está a voltar. Não, tudo está a ficar tranquilo. Nós estamos a apertar a segurança. E o mundo está a ser embalado. Mas de vez em quando, nós ouvimos uma notícia e vimos, afinal, é assim como eles estão a dizer. Então a porta da graça vai ser fechada. A porta da graça, ela fechar-se-á, como diz a Bíblia, enquanto os homens comem, bebem, plantam, constroem, casam-se, estão sem casamento. O que é que a Bíblia nos quer dizer com este versículo? Enquanto o ser humano anda na sua rotina normal de vida, a minha porta da graça pode estar a ser a quê? Fechada. A porta da graça, ela fecha-se enquanto as pessoas estão nos teatros, no futebol, nos jogos, onde levam a sua vida. E a porta da graça a fechar-se. Irmãos, a porta da graça nós podemos até dizer que ela não está aberta, ela está já. Quando nós vemos uma porta assim meio encostada, nós podemos dizer que a porta está o quê? Entreaberta. Está ali.
nós temos que correr para entrar. O ano que está a se aproximar deve ser o ano que nos leve para mais próximo de Deus. Deve ser o ano em que nós deixemos de vez o nosso eu e nos acheguemos a Deus. Irmãos, ninguém chega à terra prometida sem passar pelo deserto. E nós estamos a passar neste precisamente pelo deserto. A Bíblia diz que aquele que perseverar até ao fim, o que é que vai acontecer? Esse vai ser salvo. Nós não podemos desistir. Temos que começar a correr agora. Por ocasião de um naufrágio, uma jovem senhora foi convidada a saltar para o bote. E ela olhou a distância que estava do bote, lá embaixo no mar, e ela cá em cima no navio. E as pessoas que estavam no bote gritavam para ela: salta, salta, salta. Mas ela continuava a olhar e via o barco pequenininho lá embaixo e ela cá em cima, que ficava com medo. E ficou naquela luta contra ela mesma: salto, não salto, salto, não salto. E toda a gente gritava: salta, salta. E o bote começou-se a afastar. Quando ela entendeu que o bote estava-se a afastar, ela começou a gritar, numa angústia tremenda, para que o barco voltasse. Mas era impossível. O barco já não ia mais voltar. As pessoas já não estavam nem a ouvir ela a gritar no meio do mar. Mas é o que vai acontecer com muitas pessoas. Vão gritar, vão clamar para entrar. Mas Deus não vai poder fazer mais nada. Quando a obra de investigação se encerrar, examinados e decididos os casos dos que em todos os séculos professaram ser seguidores de Cristo, então, somente então, se encerrará o tempo da graça, fechando-se a porta da misericórdia para sempre. O fim do tempo da graça está a chegar ao fim. Esta é a realidade. Irmãos, surgem duas perguntas na nossa mente, que elas têm que ser respondidas. Estamos preparados para o encontro com o juiz? O que aconteceu com o rei Belsazar? O que é que aconteceu com o rei Belsazar? Ele foi pesado na balança, não foi? Sim. E o que aconteceu com o resultado? Ele foi deixado em falta. E o próprio dedo de Deus, aquele mesmo dedo que escreveu os 10 mandamentos da tábua da lei, escreveu na parede para ele ler. Só que ele não entendeu. Mandou chamar quem entendesse. E quando aquele homem que traduziu para ele o que estava escrito, irmãos, imagina a agonia do rei. Foste pesado na balança e achado em falta. Terminou para ti. Como é que será quando nós estivermos perante o juiz? Será que o nosso nome estará no livro da vida? Ou será que vamos ser achados em falta? Ainda vivemos no tempo da graça. A oferta de Deus de perdão e de uma nova vida continua de pé. A porta ainda não fechou. A nossa oportunidade de entrar na porta ainda continua de pé. No entanto, esta porta um dia será fechada. Algum dia será tarde demais. E é por isso que a Bíblia nos diz em 2 Coríntios 6:2: digo-lhes que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da nossa salvação. Irmãos, o dia da nossa salvação não é amanhã. O dia da nossa salvação é quando? É agora, é hoje, é neste exato momento. E nós podemos, neste exato momento, começar a caminhar no caminho para a salvação. A única coisa que nós temos que fazer é ceder. O ser humano tem dificuldade em ceder o coração a Deus. Por que é que os irmãos acham que nós temos dificuldade em ceder o coração a Deus?
algum irmão. Porquê que é difícil? Os prazeres do mundo e da vida muito enraizados na mente humana. Nós temos dificuldade em ceder o nosso coração a Deus porque nós não queremos perder aquilo que achamos que é bom para nós. Como a história que já foi aqui contada várias vezes, daquela criança que tem a mão dentro de um pote para tirar uma moeda e a mão fica presa e o pai diz, olha, abre a mão que a mão sai do pote. Abre a mão que a mão sai do pote. Mas o que é que a criança diz? E a moeda? Vai cair e vai ficar lá dentro do pote. Irmãos, é a condição em que nós estamos. Nós queremos a salvação, mas não queremos abrir a mão daquilo que gostamos. Mesmo sabendo que aquilo que gostamos não é bom para nós. Que Deus nos possa ajudar. Que nós possamos entender que o fechamento da porta da graça está para breve. E que o nosso compromisso com Deus tem que ser verdadeiro. Tem que ser de coração. E Deus aceitará o nosso compromisso. Então que Deus nos possa ajudar para que possamos acordar deste sono e ver que os últimos dias estão à nossa frente e que a nossa salvação depende de quem? Depende de nós. Porque a parte para Deus fazer já está. Já está feito. Agora é a nossa parte. Então que Deus nos possa ajudar, nos dar esta fé e este ânimo para que possamos também fazer a nossa parte neste novo ano que se aproxima. Amém.